ao Mandacaru Conservador. Papo de Federalista, programa 11, o petróleo é nosso. E aí, Thomas, o que é que você acha? O petróleo, com tudo isso, guerra na Ucrânia, Rússia ataca, petróleo sobe, o Brent sobe, passa dos $100, gasolina, diesel. Quais são, por que esses problemas, Thomas? Então, até onde eu conheço essas estruturas, né? E quando eu falo essas estruturas, porque existem outras estruturas estatais relacionadas ao petróleo, né? Então, do que eu percebo no Brasil, existe um problema estrutural que cria uma certa confusão. Primeiro que é o monopólio da gasolina, né? O monopólio do combustível no Brasil, né? Essa companhia, ela é estatal, mas ela, como de economia mista, ela pôde abrir, ceder ações ordinárias, né, para os investidores, né, para poderem investir na empresa, coisa e tal. Até onde eu sei, é no máximo 49%, tá? E existe uma regra, apesar de ser uma SA, uma sociedade anônima, né? Existe uma regra chamada regra do Golden Share, né? Que é a regra em que o governo que é dona, né? O Estado brasileiro é dona é dono da companhia, mas o governo é que tem o direito de colocar seu presidente e os principais membros da diretoria, né? Ou do conselho de administração, enfim. Eu não conheço bem a estrutura da Petrobras para poder falar com toda proficiência esperada. Mas uma coisa é certa, existe essa prerrogativa do governo. Bom, isso é muito ruim, porque dependendo da orientação ideológica do governo, uma companhia como a Petrobras vai ter problemas ou não, né? Porque o governo vai interferir, né, na política de preços, inclusive do combustível, e vai prejudicar os acionistas também, além de prejudicar o desempenho da companhia, né? Porque a companhia, ela, mesmo sendo estatal, é uma empresa, né? É uma empresa que tem de dar resposta para os seus acionistas, tá? Se fosse uma autarquia, seria uma outra história, não teria acionista nenhum ali, o, o governo que comanda, e se vai quebrar ou não vai quebrar, essa história sempre me faz lembrar do que o Ronald Reagan falou para, para o seu concorrente, se não me engano era o Gerald Ford, alguma coisa assim. Ele dizia assim que o Estado não quebra, quem quebra é o povo, né? Então, sempre, sempre se dá um jeito, né? Emite moeda, enfim, sempre se dá um jeito, né? De fazer alguma coisa para que os poderosos se mantenham no poder. Nós estamos passando por... Eu tenho a impressão que essa pergunta, ela vem também pelo fato de o combustível estar muito caro, né? E a elevação Dolarizado, né? né? A elevação do preço do combustível é porque nós estamos numa economia globalizada. Quer dizer, deveria estar globalizado tudo, né? Se é esse o espírito, né? Mas parece que só se aceita globalizar uma ou outra coisa, né? Então, considerando que nós vivemos num país onde commodities, e o petróleo é uma commodity, é comercializado nas bolsas internacionais que determinam os preços, né? E considerando que nós temos um problema de câmbio aqui, porque o dólar ele vive se valorizando em relação ao real, né? A gente acaba pagando mais caro do que a maioria dos consumidores de gasolina e diesel no mundo, né? Hoje essa coisa não está bem assim, sabe? Ela está
Estados Unidos, por exemplo, ficou extremamente caro. O galão chega lá a 7, 8 dólares, né? Um galão tem 3,6 litros, então significa que o litro deve estar custando em torno de R$ 8, mais ou menos, tá? E um pouco mais caro do que aqui em Curitiba, pelo menos, né? Não sei outros lugares do Brasil. A última conta que eu É, tinha feito estava R$ 10 o litro da gasolina nos Estados Unidos, ao pois preço do é. galão. Então, é assim, cada estado varia também, né? Sim. São 50 estados, né? Então, o que acontece é o seguinte, é, o que o Brasil poderia fazer diante de uma situação dessa? Porque quando é para justificar que o preço está alto, é porque o petróleo subiu lá fora, porque tem guerra, porque não sei o que mais, né? E o dólar está caro, né? Mas quando o dólar cai e o preço do barril do petróleo também cai, o preço aqui continua o mesmo, não cai, né? E aí o que significa que nós estamos pagando as contas dos desvios de bilhões de dólares, né? Que foram promovidos ao longo dos últimos 20 anos, tá? Quase quebraram a companhia, né? Então, nós estamos pagando por isso também. Hoje, a Petrobras está mais focada em alguns setores, vendeu algumas empresas, algumas participações em outros setores, enfim, e está procurando focar somente no combustível, né? E no refino e na distribuição. E aí eu fico pensando, bom, realmente houve a Petrobras hoje é superavitária, né? Está com lucro, é, me parece que conseguiu pagar as contas ou conseguiu alongar bem as dívidas de tal forma que dê para pagar sem sentir, sabe? Então, o caixa fica sempre em azul e vai dar para distribuir bons dividendos aí para os 49, 50, quase 50% de Acionista. acionistas, né? Bom, eu penso que poderia se avaliar a possibilidade de, em situações emergenciais, e toda situação emergencial é passageira, né? Como aconteceu com as picadas aí, né? O Brasil gastou centenas de bilhões de reais, sabe, com essas inoculações, que eu não posso chamar isso ainda de vacina, porque não estão prontas, né? Mas essas centenas de bilhões de dólares, de bilhões de reais gastos com isso, e mesmo assim o Brasil ainda conseguiu ter saldo de caixa, conseguiu ter superávit na balança, superávit nas contas públicas, etc., né? Ótimo, fantástico. Isso talvez seja um indicativo de que se poderia pensar em subsidiar o preço da gasolina e do diesel por parte do governo, temporariamente, utilizando um fundo específico para isso, né? Talvez até mesmo uma parte desse lucro, ou separar um fundo, um lucro da parte do governo, né? Justamente para poder manter a economia do país em bom ritmo, né? O país está crescendo, ainda que seja 2%, 3%, mas está crescendo, né? Quando outros países estão com problemas ainda por conta dos inúmeros efeitos externos aí, dessa pandemia que aconteceu, agora dessa guerra na Ucrânia e outras guerras que tem para o mundo, enfim, esses problemas globais, né? Então, existem esses problemas de crescimento por parte de inúmeros países. O Brasil está crescendo, né? Está conseguindo crescer. Para impedir que esse crescimento, impedir o crescimento, é importante que nós possamos subsidiar esse sangue que corre pelo país, que é o combustível, né? Já que o Brasil está sediado praticamente, toda a logística está sediada em estradas, né? Agora que abriram cabotagem
e está começando, né? E ferrovias ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter respostas, né, com as ferrovias, que é um transporte muito mais barato, muito mais seguro, né? E com muito mais eficiência e eficácia, né? Efetividade, né? Como se diz em administração. Então, eu acho que poderia se subsidiar e manter, segurar o preço lá a R$ 4,5, R$ 5, que era o preço que estava mais ou menos circulando nas bombas, depois começou a subir, subir, né? O dólar ontem bateu 4,74, né? Pois é, mas o preço da gasolina caiu? Não caiu, sabe? Pode ser que o preço do barril caia de novo aí para $70, hoje está, não sei, diz que está caindo, né, já. Pode ser que caia até $70, o dólar fique lá em R$ 4 e a gasolina vai ficar com esses R$ 7 aí, tá? Todo mundo pagando. 7 não, aqui em Cuca está 9. E é um costume aqui no Brasil, sabe? Se estabelece o preço por cima e não cai de jeito nenhum, sabe? Então é preciso que se pense na interferência, considerando que o Estado monopolizou o combustível por meio da Petrobras, então que faça a sua parte. Agora, se o mercado é aberto, sabe, com competição por parte de diversas empresas, aí a coisa já fica um pouco diferente. Aí realmente se equaliza o preço de acordo com o custo da moeda, né, do câmbio, e o custo do combustível. Mas com competição. Hoje não existe competição. Não existe competição do combustível. Então, essas são as minhas reflexões a respeito desse problema, né? Boa que, na realidade, toda reflexão é para criar mais dúvida ainda na cabeça da gente e a gente vai crescendo. Mas, Ivomar, vem cá, o petróleo é nosso ou não é? O dólar está a 4,74, Ivomar. Não, bom, em primeiro lugar é o seguinte, o petróleo é nosso, ele está no nosso território, mas nós não temos soberania. Soberania implica em ter capacidade de processar os recursos que nós temos, as riquezas potenciais. O petróleo ele só serve quando ele está transformado em gasolina, senão ele não serve para nós. Tá? Transformado em plástico, tá? Então tem que ter um processo para isso. Então nós temos que ter essa capacidade. Só que cada vez que você cria processos de transformação da matéria bruta em algum produto, isso implica custo. Tá? E hoje o mundo ele está interdependente, porque todo mundo está interligado. Tá? Então hoje, por exemplo, o fato de o petróleo ser nosso não significa que nós vamos conseguir colocar o preço exatamente do jeito que nós queremos, porque está tudo interligado. Tá? Então grande parte, inclusive o capital que é investido na Petrobras, uma boa parte desse capital é estrangeiro, e eles aplicam aqui não porque sejam bonzinhos, porque eles querem lucro. Tá? Então, mercado livre significa isso aí também. Então, nós não temos condição, não temos domínio pleno sobre esse negócio para dizer, vai ser esse tal preço. Cada vez que se tenta fazer isso no Brasil, dá problema maior ainda. E os políticos sempre saem numa boa. Tá? Porque aí, quando tu bota uma regra, tá, eles vão trabalhar, eles criam a regra para eles se beneficiarem da regra. Tá? Porque se tu bota uma regra, por exemplo, vamos tabelar tal coisa, vai aumentar o preço. O pessoal vai para o mercado negro e vai pagar 3 vezes mais. Então não adianta. Não adianta fazer isso aí. O que nós temos que fazer é melhorar, ampliar a nossa capacidade e criar competição. Tá? E, eventualmente, mesmo assim, em algum momento, o preço ele vai variar para cima. Não tem jeito isso aí. Tá? O que nós temos que fazer com o nosso petróleo é justamente criar sistemas com que o lucro desse petróleo ele seja reinvestido na própria infraestrutura do país, tá? Seja em educação, na própria infraestrutura industrial. E temos que ter outras fontes também, né? Não depender somente disso. Tá? Quanto à questão de energia, por exemplo, hoje existem carros a oxigênio, já existe, já está provado, já funciona. Na Itália tem carro, na França tem carro funcionando a oxigênio. E detalhe, ele não polui, ele tira o ar poluído do ar, ele tira o oxigênio que está no ar poluído e transforma em água. Ele beneficia o meio ambiente. Tá? Isso já vai estar aí. Então, o que nós temos que ter alternativas. Quando o preço eleva, nós partimos para outro sistema
e aí eles são obrigados a baixar o preço. É assim, a competição é boa por causa disso aí. E eventualmente vai aumentar mesmo, não tem jeito. O nosso problema é que nós não temos capacidade produtiva para atender toda a nossa necessidade, toda a nossa demanda. Então é isso que nós temos que investir. O Lula, por exemplo, investiu lá na Venezuela, tá? Botou usina na Venezuela, e que era para transformar em gasolina, botou para a Venezuela, não para nós. Tá? Então hoje a Venezuela está lá, aqui na Bolívia, o Evo Morales ficou com a nossa usina lá, nós entregou de bandeja para ele. Tá? Que é o gás natural ali, tá? A mesma coisa, o mesmo problema. Então ele tirou, em vez de aumentar, ele tirou. E as usinas que foram feitas no Brasil estava previsto para custar 1 bilhão e foi lá 30, 40 milhões. Então não tem como abrasileirar o preço do petróleo, da gasolina? Nesse momento não. E só a médio prazo, se nós pegarmos e criarmos uma infraestrutura para que nós tenhamos autossuficiência em petróleo. Aí sim. Aí nós vamos começar a diminuir. Assim mesmo existe interdependência, tem outros processos que influem ali que a gente não tem controle. Mas a gente vai diminuindo essa dependência de outros países, por exemplo. Tá? E é claro que tem outros problemas. Por exemplo, a CIA investe muito na Petrobras. Como? Ela cria 1000 problemas para que a gente não tenha essa capacidade. Ela estimula a roubalheira para quê? Para que atrase a ampliação da nossa capacidade produtiva, porque todos eles têm medo do Brasil. Eles se cagam de medo do Brasil, porque nós temos condições de sermos a maior potência mundial em tudo. Tá? Opa! Então o PT é a CIA em pessoa, porque o PT simplesmente as refinarias que eram para ser feitas, eles simplesmente não fizeram, desviaram bilhões e bilhões, e agora estão dizendo que é facinho. Basta chegar numa canetada, mudar o valor da gasolina, transformar em gasolina tudo em real e baixar o preço de 20 anos atrás. Te lembra lá no Plano Cruzado o que o Sarney fez? Né? O preço da carne, tabelou o preço da carne, o preço da arroba do boi. O que aconteceu? Faltou mais carne ainda. Não tinha carne. Não tinha carne, simplesmente sumiu. Aí botaram a Força Aérea para fotografar onde tinha boi no campo. É um absurdo. Tá? Então eles querem acabar com as leis de mercado no canetaço. Quem é que beneficia? Sempre são eles que saem beneficiados. É como tu falou desses sindicalistas. Eles não querem livre competição, porque eles querem ganhar o deles ali. É a mesma coisa, a miséria no Nordeste. Eles querem acabar eles querem levar água para o Nordeste? Claro que não, porque a hora que tiver água, as pessoas melhoram a saúde delas, vão poder trabalhar mais, as crianças vão crescer com mais saúde, vão trabalhar melhor, vão aprender melhor, vai poder colocar indústrias aí, tá? E vai competir, inclusive, com São Paulo, porque tem o povo nordestino é um povo altamente trabalhador e guerreiro, tá? E muito inteligente, tanto que sobrevive a tudo isso. E o que acontece? No momento que faz isso aí, acaba com sindicato, com político que fica vendendo carro-pipa, um latão de água por um voto. Tá? Então é isso que vai acontecer. Tá? Então o que nós temos que fazer? A saída que nós temos é ampliar a nossa capacidade, nos tornarmos independentes em produção energética, não só de petróleo, de hidrelétrica, de energia solar, de energia eólica, de grafeno, de nióbio, de hidrogênio e outras tecnologias que tem por aí que a gente nem imagina ainda. Não, eu conheci um... Pronto, acabou, agora a gente vai para a 13ª, mas eu estou mais falando de tecnologia. Thomas, eu encontrei um cara uma vez em Salvador, umas 2 horas da manhã, é Delmo. Ele me provou que tem energia de fricção. E eu fiquei uma semana com ele, e ele fez o desenho, e eu fez o projeto e disse: César, molas pressionadas em uma posição, ela vai friccionando e vai pegando uma velocidade, se transforma em energia. Aí eu disse: pô, então quer dizer que botar um bujãozinho desse de fricção dentro de casa e você está apertando a mola e a mola energizando, você não precisa fazer mais nada. Mas vamos para a 13ª pergunta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó. Tu já ouviste falar de energia escalar? Não tenho a mínima ideia do que é. É energia, por exemplo, é energia que está solta no universo, não é de ninguém. Tá? Mas isso,
Lá no século XX, no início do século XX, os caras já sabiam disso. Só que o J.P. Morgan pegou como é que é o nome do cientista aquele? Tesla. O Tesla, que sabia disso, e ele e o Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada elétrica, que criaram a GE, disseram, não, vou acabar com esse cara, porque senão a gente não ganha dinheiro. Porque o J.P. Morgan era dono da mina de cobre. Então ele queria vender fio, entendeu? E aí não permitiu. Hoje no Brasil tem um cara que já produz, por exemplo, equipamentos elétricos com energia escalar. Tá? Outra coisa, ele pega o próprio movimento do rotor, do motor, ele transforma em energia e ele não esquenta. Então ele economiza 80% da energia, ele transforma em energia ali. Ó, tá? O que acontece? Tu não vai pagar para banco, tá? Cada pessoa na sua casa compra equipamento e produz energia ali. Eles não querem isso, entendeu? Mas isso já existe. Então é isso que eles estão tentando. Quando nós falamos em autonomia energética, é justamente isso, ó, que cada casa tem o seu próprio sistema, a própria unidade de produção de energia, tá? Que não vai pagar para ninguém, só vai pagar a manutenção e a compra do equipamento. Aí tu acaba com as empresas estaduais de energia, com toda essa parafernália que tu fica pagando funcionário público e os caras só querem te sugar. Tá? Só que, é claro, a gente não pode falar isso muito, eu sei, já cair em cima. Eu sei, não. Eu, por exemplo, eu não falo desse meu encontro com esse rapaz, porque a primeira pessoa que eu conversei sobre esse assunto há 25 anos atrás foi meu pai. Meu pai disse que nada, César, esse cara é maluco, você também está ficando igual a ele. Aí hoje você vê que essa tal dessa energia escalar que você acabou de falar, os caras estão querendo cobrar imposto do sol. Imagine da energia escalar, eles vão cobrar do mesmo jeito. Sim. Que maravilha! Final de mais um programa. Agora, ó, próximo programa. Não esqueça, curta, compartilhe, acompanhe nas nossas lives, acompanhe o Mandacaru Conservador, Papo de Federalista. Um grande abraço a todos. Tchau!